Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos nós aqui novamente no Quarta Animal. Sempre que possível, estaremos sempre aqui às quartas, sempre pontualmente às 22 horas. Hoje nós vamos tratar de dois temas importantes para a causa animal. O primeiro tema é o projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, que proíbe testes com animais e cosméticos. E o segundo tema, que eu vou ter algumas novidades para mostrar para vocês, é o que nos refere a rodeio e vaquejada. Inicialmente vamos comentar o projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa recentemente. Os senhores deputados aprovaram um projeto que proíbe teste com animais em cosméticos, material de limpeza e perfumes. Esse projeto foi aprovado, tudo direitinho, foi para o governador do estado, Pezão, e o governador vetou esse projeto. Esse projeto voltou para a Assembleia Legislativa, onde estão lá os deputados estaduais, e nós estamos lutando para que o veto caia, porque se o veto for derrubado, o que acontece? O projeto é sancionado pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa e passa a ser lei. E o Rio de Janeiro vai ser exemplo também para vários estados do nosso país. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas e, se não me engano, aqui mais uns 2 estados já aprovaram projetos semelhantes. De forma que esse projeto, que acaba com os testes de cosméticos e animais, aprovados no Amazonas, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esse projeto não vai desempregar ninguém, ele não vai impedir que o Estado arrecade mais, muito pelo contrário, a própria L'Oréal já declarou há 5 meses atrás que vai sair do Rio de Janeiro, agora em dezembro. Então é um projeto que não traz prejuízo financeiro para o Estado, não traz desemprego, não traz nada, mas permite que a gente possa virar a página desse livro negro do Brasil, em termos de pesquisa com os animais, os testes com os animais, teste em cosméticos, teste em material de limpeza e teste em perfumes. Projeto pronto para estar em vigor. Basta apenas que os senhores deputados, basta apenas que eles derrubem esse veto. Eu estive na Assembleia Legislativa em vários momentos, na semana retrasada, conversando com muitos deputados e 100% de apoio para que o veto caia. Nós temos ampla certeza que os senhores deputados estaduais vão ter sensibilidade e vão derrubar este veto. Ressalto aqui a brilhante juíza Rosana Navega, que esteve comigo nessa luta lá, e outros colegas também da comissão, que muito colaboraram no diálogo, na conversa e na formatação de documentos, que nós entregamos aos deputados, mostrando a eles tudo isso que eu falei para vocês, que o Rio de Janeiro não vai perder dinheiro, que ninguém vai perder emprego, não tem nada disso. Apenas nós vamos virar essa página horrível do Rio de Janeiro, que utiliza ou utilizava animais em testes de cosméticos, em testes de material de limpeza e em testes de perfumes. Isso está por um fio, eu acho que mais 15 dias no máximo, isso vai ser votado na Assembleia, vai ser derrubado, que repito, para você que está chegando agora, que às vezes eu me torno repetitivo aqui no nosso programa, mas é que tem muitos colegas, vocês chegam de repente no meio do caminho, então para não pegar o bonde andando eu tenho sempre que replicar o que a gente está falando aqui. É o teste com animais em cosméticos, material de limpeza e pesquisa, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa. O Pezão vetou e agora a Assembleia deve derrubar o veto e nós vamos avançar muito com isso. Será uma grande vitória da causa dos animais se esse veto, eu tenho certeza que vai ser derrubado na Assembleia Legislativa. Os senhores deputados já se mostraram sensíveis com isso. Essa é uma grande luta que todos nós estamos envolvidos. Inclusive, quando acabar o vídeo, eu vou postar aqui embaixo o link da petição. Quase 50 mil pessoas já assinaram a petição gratuitamente, pedindo aos senhores deputados que derrubem o veto desse projeto, para nós tirarmos os animais desses sacrifícios desnecessários de pesquisas com cosméticos, material de limpeza e perfumes. Portanto, assim que acabar esse vídeo, eu vou postar aqui embaixo o link, e seja você também, participe você também. Eu te convido que você, meu amigo, minha amiga, também participe dessa história
Participe você também. Vamos todos juntos, que ninguém faz nada sozinho, vamos todos juntos acabar com o teste dos animais em pesquisas, cosméticos e material de limpeza. Você, daqui a pouco eu vou postar, você assina gratuitamente e colabora e marca o teu nome nessa história do bem, nessa história de parar com os sofrimentos dos animais. Passando agora para o nosso segundo item, não menos importante que o primeiro, vamos falar um pouco sobre rodeio e vaquejada, né? Uma prática que está sempre perturbando aquele que ama e respeita os animais no Brasil inteiro, né? Recentemente, os deputados aprovaram uma lei do Ceará, né, colocando vaquejada e rodeio como patrimônio material e cultural lá do Ceará. Pois bem, o Ministério Público de lá, do Ceará, a quem eu aplaudo, né, ele fez uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, junto ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se faz vaquejada, não se faz farra do boi, não se faz rodeio sem dor. Isso foi dito pelo ministro Marco Aurélio e também pela ministra Carmen, que preside o Supremo Tribunal Federal, né? No que diz farra do boi, eles relataram que é derrubada do boi pelos vaqueiros, que faz uma arrancada, puxando o animal pelo rabo. Dizem que nos rodeios também os cavalos têm fratura de coluna, de pata, enfim. Tudo isso foi examinado, e muito bem examinado, pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como eu falei anteriormente, não se faz essas práticas sem dor. Muito bem, o tempo passou. E os senhores deputados federais e senadores fizeram uma emenda constitucional, vejam vocês, uma emenda constitucional, para botar na Constituição que vaquejada e rodeio é patrimônio cultural, imaterial e não faz mal nenhum animal nenhum. Enfim, mas eles aprovaram isso lá. Aprovaram essa emenda e essa emenda está entrando na Constituição Federal. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, aliás, muito bem feita, e está tentando derrubar essa emenda constitucional. Enquanto isso, alguns rodeios também estão tentando ser realizados aqui no Rio de Janeiro. Essa semana nós tivemos muitas reuniões. Eu tive com colegas meus lá da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, com o Eduardo Guzen, que é o Procurador-Geral do Ministério Público no Rio de Janeiro, que nos mostrou uma posição amplamente amiga e favorável a esta situação. Nesta semana, nós estamos encaminhando, eu vou mostrar aqui a capa, isso é uma minuta, na minuta foi apresentada a ele, uma representação, eu acho que dá para ver direitinho, solicitando ao Ministério Público que ele atue junto à Justiça, porque isso cabe ao Ministério Público, para barrar os rodeios e as possíveis vaquejadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Ressalto também a posição da minha querida OAB aqui no estado do Rio de Janeiro, a OAB seccional. Faço aqui um voto de gratidão ao Fábio Nogueira, nosso coordenador-geral das comissões e procurador-geral da OAB, né, que preparou o documento, né, do qual o Felipe Santa Cruz vai assinar, nosso presidente querido, o Fábio Nogueira como procurador, e vai me dar, evidentemente, a honra também de assinar esse documento. Esse documento sendo encaminhado para o Ministério Público aqui no estado vai proceder no sentido de arguir em juízo toda essa inconstitucionalidade e parar com a vaquejada aqui no Rio de Janeiro, enquanto que as coisas não acontecem em Brasília. Porque nós temos um entendimento, né, muito simples, né, de outros juristas também, que a Constituição e as leis, elas devem ser interpretadas em conformidade com a realidade social que a gente tem, né, do momento que a gente existe, que nós estamos existindo, e não de acordo com aqueles momentos que elas foram editadas, com momentos pretéritos, com momentos passados. Os costumes mudam, a sociedade muda, o direito muda, não é? Animal hoje não é um ser qualquer. Sente fome, sente frio, sente medo, tem sentimentos. Mas os parlamentares não entenderam assim. Então fizeram uma emenda constitucional, que eu repeti há pouco, dizendo o seguinte, emenda constitucional número 6, no 96. Para fins disposto no artigo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registrada como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica, etc, etc. Então o Congresso Nacional, para você entender, ele votou aprovando a vaquejada e aprovando o rodeio como manifestação cultural, como patrimônio cultural imaterial do Brasil.
Este é o grande documento que eu vou mostrar a vocês agora, que poucas pessoas sabem, talvez, no Brasil. É um documento que foi encaminhado, vejam bem a gravidade disso, foi encaminhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vou repetir, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. A presidência do IPHAN encaminhou este documento, ano passado, para a presidência do Senado. Vou mostrar a vocês o documento, a capa do documento. IPHAN encaminhando para o presidente do Senado ano que vem. Vejam a gravidade desse documento, como é que isso pode mudar tudo. Vai ser encaminhado, já deve ter isso em Brasília, mas nós vamos encaminhar para ele. Porque além dessa ação que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens e os meus respeitos, né, nós estamos encaminhando também para o Conselho Federal da OAB, através da nossa Procuradoria-Geral da nossa OAB aqui no Rio de Janeiro, né, uma solicitação para que a OAB Federal ela entre nos autos processuais junto com o Janot, como amicus curiae, como nós fizemos aqui no Jardim Zoológico. A OAB precisa estar nos autos processuais da ação direta de inconstitucionalidade para nós anularmos essa emenda constitucional absurda de número 96 que transforma o patrimônio em patrimônio imaterial, a vaquejada e o rodeio. Agora vejam, os senhores, esse documento que diz. Neste documento do IPHAN, encaminhado para o Senado Federal, o documento diz o seguinte: o IPHAN apoia e valoriza todas as formas e manifestações culturais presentes nas comunidades brasileiras, mas não reconhecem como constitucional o projeto de lei 1767/2015, que originou a emenda constitucional, que eleva o rodeio e vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial do Brasil, visto que não atende os princípios e procedimentos da tão bem consolidada política de patrimônio imaterial, instituída pelo Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, e nem a Convenção da Unesco para a salvaguarda do patrimônio imaterial de 2003, ratificada pelo Brasil em 2006, através do Decreto Legislativo número 22 e promulgada pelo Decreto Presidencial 5753, de 12 de abril de 2006. E ele recomenda, o IPHAN recomenda, que ele, IPHAN, é o único ente público que é capaz, que tem poder para declarar um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Portanto, erraram os senhores deputados, os senhores senadores, a atribuírem a vaquejada e o rodeio e a várias situações semelhantes, não é só vaquejada e rodeio, mas farra do boi e outras coisas mais, a patrimônio imaterial do Brasil. Encerra o documento do IPHAN ao presidente do Senado, ano passado. Portanto, o IPHAN é a instância do Poder Público Federal que conduz e deve conduzir os processos de reconhecimento de bens como patrimônio cultural do Brasil. Cabe ao IPHAN, e apenas ao IPHAN, ou seja, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dizer o que é patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Nenhuma lei federal pode fazer isso, muito menos ainda estando sem a devida regulamentação. É um documento de algumas folhas, repito, mostro de novo a vocês aqui, encaminhado ao Senado Federal no ano passado, externando o descontentamento desta instituição, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem links com a Unesco, que determina que só o IPHAN pode declarar o que é patrimônio cultural e imaterial. Portanto, houve um equívoco muito grande na aprovação dessa emenda constitucional, e eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar esta emenda constitucional, que proposta pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e que deve ser também encaminhada com o nosso Conselho Federal, com o Conselho Federal da OAB. Enquanto que o Conselho Regional trabalha com o Ministério Público aqui no Rio, para a gente tentar brecar todo tipo de sacrifício com os animais neste campo, na vaquejada, no rodeio, o Conselho Federal vai trabalhar também no sentido de caminhar junto com o Rodrigo Janot e anular esta emenda esdrúxula, essa emenda absurda que transforma vaquejada e rodeio em patrimônio cultural e material, quando eles não podem transformar um patrimônio cultural e material sem o ok do IPHAN, que é o único órgão público que pode dizer o que é patrimônio cultural e imaterial no Brasil.
portanto houve um erro muito grande e querem enfiar na goela da gente que vaquejada e rodeio é patrimônio cultural e imaterial. A gente respeita toda cultura de todo o povo, nós amamos o povo brasileiro, respeitamos, repito, toda a cultura, mas vaquejada e rodeio, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse, quando julgou a inconstitucionalidade da lei do Ceará, que não se faz vaquejada e rodeio sem dor. Então eu não vejo como o Supremo Tribunal Federal vai mudar de opinião agora e dizer que vaquejada e rodeio se faz com cosquinha. Você entende? Nem eu. Se o Supremo Tribunal Federal não rasgar, não anular essa emenda constitucional, só vai restar para nós brasileiros rasgarmos a Constituição e um descrédito tremendo no próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que pode a Corte Máxima do país, que está sendo humilhada pela Câmara Federal, está sendo humilhada pelo Senado Federal, com tudo que a gente está vendo aí agora, dizer que não se faz esta prática sem dor? Não sou eu que estou dizendo, foi o ministro Marco Aurélio e a presidente do Supremo, a ministra excelentíssima Carmen, que falou isso. Está lá nos autos do julgamento da vaquejada. Não se faz vaquejada e não se faz rodeio sem dor. Como é que agora vão julgar que se faz com cosquinha? Não, é impossível, não é? O julgamento, às vezes, as pessoas mudam de tendência, mudam de entendimento. Direito é isso, o direito é muito elástico. Mas neste caso que o Supremo já se pronunciou, que não se faz sem dor, eu tenho a impressão que a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Rodrigo Janot, que a nossa OAB Federal também vai encampar, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai dizer que essa emenda não pode servir para o Brasil, não pode ser aderida à Constituição Federal e não serve para nós brasileiros que temos amor no coração, amamos e respeitamos os animais. Então, essa é a novidade boa que eu queria trazer para você, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabia deste documento que chegou às minhas mãos esta semana. Faço aqui um crédito louvável ao colega, amigo, competente, professor Francisco Carreira, comigo nessa luta, um homem íntegro, decente, vasculhou tudo, pesquisou, a gente tem que dar mérito, né? Chamo aqui outras colegas que comigo foram também no Ministério Público, enfim, queria deixar isso para vocês, que a nossa grande chance agora é esta ação federal em Brasília, essa ADIM para derrubar essa emenda constitucional, e este entendimento do patrimônio, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cabe ao IPHAN dizer o que é patrimônio imaterial e o que não é. O Senado Federal, Congresso Nacional podem dizer o que é ação cultural, eles podem dizer o que é no entendimento técnico, né? Eles podem dizer o que é manifestação cultural, não há dúvida. Manifestação cultural é uma coisa, patrimônio cultural e material do Brasil não é, por causa da Unesco e por causa que só o IPHAN pode dizer isso. Uma coisa é manifestação cultural, outra coisa é a declaração de patrimônio cultural e material do Brasil. Cai por terra, neste momento, essa teoria ou essa enganação que quiseram fazer com que nós engolíssemos isso. Uma coisa é manifestação cultural, a gente respeita. Outra coisa é declarar que uma determinada situação é patrimônio cultural e material do Brasil. Só quem pode fazer isso é o IPHAN, e o IPHAN já negou ao Senado Federal no final do ano passado. Portanto, vaquejada e rodeio não tem nada de patrimônio cultural e material do Brasil. Não sou eu que digo, gente, porque eu não entendo dessa parte. É o IPHAN, que é o órgão especialista nisso. E o ministro Marco Aurélio com a ministra Carmen, que disseram que não se faz rodeio e vaquejada sem dor. São palavras dele, não são minhas. Mas eu trago essa boa novidade para vocês aqui, hoje, em homenagem ao Dia Mundial dos Animais. Dia 4 de outubro, nós temos talvez comemorar a partir deste documento. Só quem diz que é patrimônio cultural e material é o IPHAN, e o IPHAN não disse. Vamos aguardar agora os acontecimentos, a nossa luta no Rio de Janeiro, com um brilhante Ministério Público Estadual aqui, com quem nós temos mantendo um grande entendimento, doutor Eduardo Guzen aqui, meus agradecimentos, também a Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a Fábio Nogueira, Francisco Carreira, a Isadora Santana, que esteve conosco lá, enfim, a todos esses amigos que têm ajudado nessa luta, a você também que vibra, e não deixe de assinar a petição com relação ao teste dos animais em cosméticos. Nós também vamos derrubar esse veto do pesão.
E essa notícia boa que eu queria te trazer da vaquejada, eu acho que isso vai resplandecer. A luta está aqui em conjunto com o Ministério Público Federal e vai estar em conjunto em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, onde a OAB também vai entrar com o Rodrigo Janot, vai aderir ao processo que já entrou, que já está correndo, a ação direta de constitucionalidade. Vamos barrar essa emenda esdrúxula, essa emenda que o brasileiro de bem, o brasileiro que tem amor no coração, não quer. Muito obrigado a vocês e tenham uma boa noite. E mais uma vez, muito obrigado. Toda quarta-feira, sempre que possível, pontualmente às 22 horas, nós estaremos aqui com o Quarto Animal. Muito obrigado e boa noite. Espero que tenha te dado uma boa notícia, meu amigo, minha amiga. Boa noite.